territorialmente o país, onde é que estão as nossas zonas rurais. Sabemos que temos um país em que 81% do nosso território é um território rural, 33% da população vive em território rural. Houve uma diminuição da população que vive nesse território rural desde de 2000 até 2012 de 1,7%, sendo que a população urbana aumentou 5,3%. Agora, portanto, isto quer dizer o quê? Quer dizer que o país está a viver na costa, ou seja, o país está a encostar para o lado do mar, ao passo que o interior e as zonas rurais estão a ficar desertificadas. Bem, mas e daí não vos estou a dar novidade nenhuma, porque isso vocês já sabem. Portanto, pegando nessa situação, entro na situação da política agrícola comum e aproveito para vos tentar resumir aqui então os tais 57 anos de história da política agrícola comum em poucos slides. A política agrícola comum nasce no pós-guerra, em que a Europa estava completamente destruída e não havia produção alimentar suficiente para alimentar a população toda da Europa. As chefias, as lideranças europeias juntaram-se, perguntaram aos seus agricultores: o que é que nós temos de fazer para vocês produzirem o suficiente para alimentarem a população? Os agricultores responderam à chamada, mas já agora pediram também: bem, mas nós já agora também temos e queremos ter um nível de vida igual ao vosso. Portanto, queremos ganhar decentemente pelo trabalho que vamos fazer. A PAC nasceu em 1958, em Itália, é na cidade de Stresa, com estas três grandes linhas mestras: a garantia do abastecimento de bens alimentares a preços razoáveis aos consumidores, o aumento da produtividade e a promoção do nível de vida e rendimento aos agricultores. Os enunciados base da PAC ainda hoje estão na PAC, nomeadamente, enfim, esta frase que eu aqui pus, que é incrementar a produtividade da agricultura, fomentando o progresso técnico, assegurando o desenvolvimento racional da produção agrícola e a utilização ótima dos fatores de produção, designadamente da mão de obra. A PAC assenta essencialmente em três grandes princípios: o princípio da unidade de mercado, o princípio da preferência comunitária e o princípio da solidariedade financeira. Vamos ver um a um o que é que são estes princípios. O princípio da... da unidade de mercado. Portanto, o que é o princípio da unidade de mercado? Não é mais do que haver um só mercado com as mesmas regras. Antes de 1958, portanto, antes de nós termos uma PAC, cada país tinha as suas regras e tinha a sua regulação de mercado. O princípio da unidade de mercado não é mais do que um só mercado com as mesmas regras. O princípio da preferência comunitária. O princípio da preferência comunitária, enfim, diz que há preferência por todos os bens agrícolas que são produzidos na antiga CE e agora na União Europeia. Sabemos que, enfim, não é bem assim, porque existem acordos bilaterais, existem exceções, e vamos ver agora também o que é que vai dar a parceria transatlântica de comércio e investimento com os Estados Unidos. O princípio da solidariedade financeira. Enfim, uma organização de comum de mercado tem custos e este princípio o que diz é que esses custos devem ser divididos proporcionalmente entre todos. A PAC teve várias reformas ao longo destes 57 anos. Há quem discuta que foram quatro reformas, há quem diga que são 5, há quem diga que são 6. Portanto, eu limitei-me a pôr aqui aquelas que eu considero que são mais importantes. E as mais importantes para mim é essencialmente antes de 1992 e depois de 1992. No período anterior à reforma de 1992, o que aconteceu foi que, devido ao sucesso da política agrícola comum, se começaram a gerar excedentes na comunidade económica europeia. Quem não se lembra, se calhar os mais novos não se lembram, mas eu ainda me lembro das famosas montes de manteiga e litros de leite que não se sabia muito bem o que é que se fazia. Houve uma tentativa, em 1968, de fazer uma reforma. Essa tentativa
foi gorada, foi rejeitada e não foi avante. Bem, isto durou até que os custos da manutenção desta política agrícola comum estavam-se a tornar exorbitantes e alguns países, enfim, decidiram que, bem, nós temos de pôr um fim nisto e temos de começar a criar aqui mecanismos que vão limitar a produção. Portanto, em 1984 instaurou-se o regime de cotas leiteiras. Este regime, como sabem, tem um fim próximo, estamos a poucos dias do fim do regime de cotas leiteiras. Nasceu em 1984 e o objetivo das cotas leiteiras era limitar o crescimento da produção de leite, que já era excessiva na altura. Temos aqui um gráfico que ilustra aquilo que eu vos estou a dizer. Portanto, em 1965, o custo que a PAC tinha no orçamento da União Europeia era de 8,5%, em 1970 era de 88,5%. Foi depois descendo até 2001, em que se ficou em 49,2%. Neste momento, enfim, se não estou enganado, rondará à volta dos 30%. A reforma de 1992, o que é que se passou? Portanto, houve essencialmente uma mudança de paradigma. E essa mudança de paradigma teve a ver com a mudança das ajudas que existiam aos preços e passaram a ser ajudas ao rendimento. Estas ajudas ao preço que eu vos estava a dizer prendem-se essencialmente com situações que havia de ajudas ao armazenamento e às retiradas do mercado e também aos incentivos à exportação para países terceiros. O que temos aqui, portanto, é a redução o que se pretendia era a redução da produção excedentária, a redução dos preços para o consumidor e a atribuição de ajudas para os produtores de menores rendimentos. O que se fez foi a introdução de uma alteração radical na PAC, nesta altura, em 1992. Como vos digo, enfim, mudou o paradigma da PAC, substituindo um sistema de proteção através dos preços por um sistema de ajudas compensatórias ao rendimento. Depois de 1992, temos a Agenda 2000. A Agenda 2000 consta do quê? Portanto, nesta altura, estávamos prestes a assistir à adesão dos países de leste à União Europeia e havia alguns países que temiam que isso fosse descambar em termos de custos da política agrícola comum. O que é que trouxe a Agenda 2000? A Agenda 2000 trouxe-nos a modulação, enfim, que foi um sistema polémico, não é? Que basicamente é a diminuição das ajudas em proporção daquilo que cada um recebe. Trouxe-nos o princípio da condicionalidade. O princípio da condicionalidade ecológica nasceu nesta altura e trouxe-nos também o segundo pilar da PAC, o desenvolvimento rural. Mas, essencialmente, o que trouxe foram mecanismos de estabilização orçamental. Ou seja, mecanismos que foram instituídos no sentido de não se gastar mais do que aquilo que estava previsto na política agrícola comum. Passando da Agenda 2000 para a reforma de 2003, que é outra reforma muito importante, em 2003 nasce o pedido único, são reforçadas as regras da condicionalidade, que são reforçadas com situações que têm mais a ver também com o ambiente, com o bem-estar alimentar, animal, com boas condições agrícolas e ambientais. Foi reforçado também o desenvolvimento rural e esta situação que é uma mudança radical dos regimes de apoio direto ao rendimento, desligando da produção. Em 2003 foram feitos grandes desligamento é o palavrão para não associar os pagamentos àquilo que é produzido. Em 2009 tivemos o exame de saúde, o health check da PAC, e que, portanto, as introduções tiveram a ver com reforçar a dissociação total das ajudas, portanto, uma continuação daquilo que vinha desde 2003, com aquelas exceções, vacas leiteiras, prémios por ovelha e cabra. Reorientou-se também parcialmente os fundos das ajudas diretas a favor do desenvolvimento rural e suprime-se o pousio obrigatório. Confirma-se, enfim, a eliminação das cotas leiteiras para a campanha 2014-2015. Temos aqui um gráfico
enfim, que não está já muito atualizado, mas que por aqui nós podemos ver a distribuição do tipo de ajuda em termos do orçamento. Nós podemos ver que, a partir de 1980 até 1991, essencialmente o que estava a consumir os recursos eram as tais outras medidas de mercado, aquelas que estavam associadas aos preços. A partir de 1992 para a frente, até 2005, temos as chamadas ajudas associadas. Houve aquela linhazinha que está ali acima, eu não sei se isto vai desligar, se eu carregar no vermelho é o infravermelho, não é? É isso? Portanto, esta parte vermelha representa o desenvolvimento rural. As medidas do desenvolvimento rural, o tal segundo pilar, tem vindo sempre a crescer até 2010 e sempre a crescer até agora. Houve uma diminuição das restituições à exportação, praticamente neste momento não existem, e em 2010 o grosso das ajudas eram já ajudas todas dissociadas, que são estas verdes, que vêm a crescer, enfim, desde aquela tal reforma que eu vos falei de 2003, depois começou a aparecer aqui e tem, enfim, vindo sempre a crescer. Tenho aqui um outro gráfico, e neste gráfico o que é que eu pretendo? Portanto, pretendo ilustrar o contributo da agricultura portuguesa para a economia nacional. A agricultura portuguesa representa 5,8% do PIB, estamos a falar de 8,3 mil milhões de euros, tem 13% do emprego, 15% do valor das exportações. Eu não sei se estes dados estão exatos, mas se não estão exatos, estão lá quase. E depois, enfim, isto aqui é o desagregar destes valores pelo complexo agroflorestal todo, que divide entre a parte florestal, indústrias florestais, agricultura e a agroindústria, as bebidas e o tabaco. Outra situação que vos queria relatar prende-se com o balanço de pagamentos da agricultura. O balanço de pagamentos da agricultura tem vindo, isto aqui estamos a analisar o saldo comercial, o crescimento médio anual desde 2007 até 2012, e o que se está a ver aqui é que desde 2008 até 2003, e 2012 e 2013 são valores provisionais, a balança de pagamentos tem vindo, a pouco e pouco, a crescer e a equilibrar. Portanto, há uma tendência de equilíbrio, onde nós queremos chegar, onde o objetivo é chegar em 2020, mas se puder ser mais cedo, enfim, ainda melhor. Tenho aqui este outro gráfico que tem a ver com os ganhos de produtividade da agricultura desde 2012 até agora. Portanto, isto é uma situação que me dizem que é incipiente, mas é assim, se de facto esta linha que representa o setor agrícola, em termos de valor acrescentado bruto, comparativamente com outros setores, estivesse para baixo, provavelmente as pessoas diriam que, pronto, isso tal, a agricultura, não sei... Pronto, enfim, é um bocado nosso papel também demonstrar as situações positivas. Se formos comparar desde esta linha para a frente, ou seja, desde 2011 para a frente, a linha que representa a agricultura, a silvicultura e as pescas, em termos de valor acrescentado bruto, de produtividade, portanto, está a subir. Esta linha que está a descer é a linha da construção, mas isso, enfim, toda a gente percebe. Porquê? Portanto, feito este enquadramento histórico, cabe-me também, enfim, identificar algumas fragilidades. Portanto, isto não é tudo rosas. Temos uma redução dos solos com função produtiva agrícola, uma elevada expressão das explorações de muito pequena dimensão económica, uma idade elevada dos produtores agrícolas, uma reduzida proporção de jovens agricultores, com menos do que 35 anos, um déficit no nível de educação, um reduzido grau de inovação e uma fraca organização da produção. Esta última situação, fraca organização da produção, tem vindo a crescer. Eu lá mais para a frente vou pôr um gráfico que gosto muito, que ilustra esta situação, mas de qualquer das maneiras, neste momento, eu pessoalmente ainda tenho que considerar que é um ponto fraco da nossa agricultura. Em termos de oportunidades, identificamos as áreas agrícolas com uma especialização produtiva, as alterações técnicas e culturais, o aumento da produtividade agrícola, as explorações com orientação para o mercado externo, portanto, exportação. Tivemos aqui a representante, a Leonor Freitas, não me enganei, a Leonor Freitas, de uma empresa exportadora, portanto, o crescimento das exportações,
e a capacidade, enfim, para contrariar a crise que se instalou. Chegámos então e consegui comprimir a PAC aqui em não sei quanto tempo demorei, mas penso que consegui comprimir aqui os tais 57 anos. Chegando, enfim, ao novo quadro comunitário de apoio 2014-2020. Portanto, este quadro comunitário começou a ser apresentado em 2011 pela Comissão Europeia, tem aqui 3 grandes linhas: garantir a segurança alimentar, produzir de forma sustentável alimentos diversificados e de qualidade, preservar os recursos naturais e a biodiversidade, assegurando a viabilidade dos territórios rurais. Este é o desenho da PAC 2014-2020. Um primeiro pilar assente numa organização comum do mercado, assente num mecanismo de ajudas diretas, e um segundo pilar, que é a política de desenvolvimento rural, o sucessor do PRODER, o PDR 2020. Basicamente, se olharmos para isto, temos o mesmo desenho do anterior quadro comunitário. Portanto, nesse aspecto não muda nada, mas o que muda muito, aliás, muitíssimo, eu diria, é esta parte, esta componente das ajudas diretas. A OCM muda alguma coisa e o PDR 2020 também muda alguma coisa. Em termos de quadro financeiro, para sabermos daquilo que estamos a falar, portanto, estamos a falar de 9 mil milhões de euros de 2014 até 2020, sendo que 4,9 mil milhões de euros no primeiro pilar e 4,1 mil milhões de euros no segundo pilar, portanto, para o desenvolvimento rural. Analisando estes pontos, ponto por ponto, ou seja, mercado, ajudas diretas e desenvolvimento rural, de uma forma muito resumida, o que é que se passa? Passa-se, em termos de mercados, na OCM única, temos neste momento ferramentas, outro tipo de ferramentas para acudir a urgências. É introduzida uma cláusula de proteção de todos os setores, reitera-se a supressão de todas as medidas de controlo, de oferta, ou seja, de cotas. Obviamente que não é possível simplificar tudo aqui em meia dúzia de frases. Portanto, isto, acreditem que é simplificado mesmo, muito simplificado. Em termos de ajudas diretas, o principal aspecto da reforma, para mim, tem a ver com a terminação, a finalização do sistema anterior, que era o pedido único, e a criação de um sistema por camadas. A Comissão Europeia propôs 7 camadas, o Estado português adotou 5 níveis de ajudas que eu vou descrever lá para a frente. Este era aquele gráfico da organização da produção agrícola que eu vos tinha falado, que eu não sabia muito bem onde é que o havia agarrar, meti-o aqui, mas basicamente aqui o que temos é que isto é um gráfico que nos enfim, demonstra a quantidade de produção por setor que é escoada de forma organizada. Temos o setor do arroz, o setor do milho, as hortofrutícolas e as carnes de ovino e caprino na ponta de cima, e abaixo da média nacional temos o vinho, o mel e o azeite. Temos aqui um comparativo do milho, do setor do milho desde 2010 até 2013, onde podemos de facto observar que de facto a produção está no caminho da organização, como se pretende. Houve um aumento enorme nos últimos 3 anos em relação a este aspecto. Portanto, em relação às ajudas diretas, temos aqui os 5 níveis. Os 5 níveis, há um pagamento base por hectare, que está submetido a um processo de convergência, não só comunitário como nacional, mas, portanto, eu também não vou entrar nisso. As ajudas diretas têm uma componente ecológica, que é o famoso greening, ou as medidas, digamos, medidas verdes, ou pagamento ecológico, chamem-lhe aquilo que quiser. Existe um pagamento suplementar para os jovens agricultores durante 5 anos, ou então enquanto se é jovem agricultor, que é inferior a 40 anos. Existem algumas ajudas que não estão ainda dissociadas e que só são atribuídas por razões económicas ou sociais, enfim, muito importantes.
Estamos a falar do tomate, estamos a falar do arroz, das vacas aleitantes, das vacas leiteiras e dos ovinos e caprinos. E temos um regime simplificado da pequena agricultura. Segundo pilar, portanto, desenvolvimento rural. Aproveitou-se, enfim, o melhor do PRODER, corrigiu-se algumas situações e foi-se buscar elementos ao quadro comunitário anterior de apoio, o quadro comunitário anterior antes do PRODER, que são umas medidas do RURIS que funcionaram bastante bem na altura e que foram reaproveitadas neste quadro comunitário. Há alguns instrumentos de gestão de risco, leia-se seguros, que também são bastante importantes. Eu vou-me abster, enfim, de entrar mais em pormenor, porque, enfim, isto é muito extenso, a noite já é longa e o tempo não chega. Portanto, isto é o PDR 2020, dividido pelas 4 grandes ações, e está disponível na internet, no site do Gabinete de Planeamento, portanto é só acederem, tem lá a informação toda. Portanto, este slide elucida a interoperabilidade que existe entre as medidas de primeiro pilar e de segundo pilar, e elucida também o facto de se conseguir financiar algumas situações da agricultura fora dos fundos da agricultura, de forma a deixar mais recursos para serem gastos diretamente na agricultura. Oportunidades deste quadro comunitário de apoio: consolidação do contributo para o crescimento económico nacional e sustentabilidade dos territórios. É um quadro estável de apoio ao setor agroalimentar e florestal nacional para os próximos 7 anos. A estabilidade é muito importante para os investidores. Criação de riqueza através do reforço da competitividade das empresas produtoras de bens transacionáveis e da sua capacidade de penetração nos mercados. Tenho aqui também os objetivos nacionais do quadro comunitário: aumento do valor acrescentado do setor agroflorestal e equilíbrio da balança até 2020, gestão eficiente e proteção de recursos, dinamização económica e social do espaço rural.